Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade. Já por 18 anos, ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, então vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, no sábado cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou jumento para levá-lo para beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. Pai Santo, concede-nos a graça de ouvir, ó Deus, a Tua voz, a palavra da vida, a palavra da salvação. Tu dissestes que a hora chegaria, e ela chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem ouvir viverá. Concede, Senhor, que a Tua voz ressoe em alto e bom som nesta noite, para que muitos vivam em Teu nome. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Jesus, meus irmãos, segundo Lucas, os tempos de partir se completavam, e Jesus, de maneira intrépida, resoluta, determinada, ele marcha na direção de Jerusalém. Ele envia seus 72 discípulos à sua frente, a todas as cidades e povoados que ele pretendia pessoalmente visitar. Eram 72, e se cada dupla visitou pelo menos uma cidade, 36 cidades foram visitadas, e se cada uma delas visitou mais de uma, Jesus, então, antes de chegar a Jerusalém, descendo da Galileia, ele pregou a palavra e ele ensinou em todas as aldeias e cidades, dando-lhes a oportunidade de conhecerem o Evangelho da graça e o cumprimento das promessas. O reino de Deus está próximo, e ele chegou na pessoa do rei Jesus de Nazaré. E essa é a última vez que temos a informação de que Jesus estava ensinando numa das sinagogas. O Senhor Jesus Cristo, o mestre por excelência, ele ensinava, ele pregava a palavra, e ele, fazendo a exposição das Escrituras do Antigo Testamento, que eram lidas na sinagoga, ele ensinava às pessoas o caminho de Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus. Ele apresentava-se como o cumprimento das Escrituras, das profecias. Ele pregava a palavra e ele ensinava. E foi por esta razão que ele foi crucificado. Jesus não foi crucificado porque expulsou demônios. Ele não foi crucificado porque ele curou os enfermos. Ele foi crucificado porque ele pregou a verdade de Deus. Foi a verdade de Deus que gerou ódio, aversão, ressentimento. Foi a verdade de Deus com a qual ele confrontava as pessoas, que gerou toda a inimizade, toda a inveja, todo o ódio contra ele.
E por isso ele foi crucificado, por causa da sua palavra, do seu ensino, do seu evangelho. E se Jesus tivesse pregado o que hoje está sendo pregado em muitas igrejas, jamais ele teria sido crucificado, porque esse tipo de falso evangelho que está sendo pregado, ele jamais desperta o ódio, a aversão das pessoas. Quando Jesus disse, se o mundo vos odeia, eu não pasmaria, somos pecadores, mas ele disse, sabei primeiro que o mundo me odiou. Como odiar alguém tão amável, tão maravilhoso, tão majestoso, que curava, que libertava? O que nele o tornava ódio, alvo do ódio humano? A verdade de Deus, que confrontava o homem com sua pecaminosidade, com sua hipocrisia, com o seu real estado aos olhos de Deus. Era esse ensino de Jesus que gerava esta reação. É por isso que, inclusive, seus seguidores, como já lemos hoje, o abandonaram e criticavam sua palavra. Mas Jesus pregava o evangelho, Jesus ensinava nas sinagogas, e a palavra de Deus nos diz que ele estava ensinando numa das sinagogas, não sabemos em qual cidade, em qual sinagoga, mas lá estava ele, no sábado, o povo de Deus reunido, e ele fez uso da palavra, lhe deram a palavra para pregar. E a Bíblia diz que estava ali uma mulher. Essa mulher tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade. Lucas era médico. Lucas sabia muito bem discernir o que era uma doença de origem orgânica, um problema físico, naturalmente, da própria saúde humana. Em virtude da queda, o sofrimento e a doença fazem parte da natureza humana, é um dos efeitos da queda no pecado. No entanto, Lucas, que era companheiro de Paulo, que viu Deus, pela instrumentalidade de Paulo, libertar pessoas da opressão e da possessão maligna, ele sabe muito bem explicitar e fazer a diferença. E ele deixa claro que aquela mulher tinha um espírito, um demônio, que lhe causava uma enfermidade. A sua enfermidade era produto de uma presença espiritual maligna que lhe causava aquela enfermidade. Hoje, em virtude do amplo conhecimento da psicologia, fala-se que o homem é um ser psicossomático. É alguém cujas emoções podem somatizar o corpo, ele pode receber todas as consequências e os impactos da emoção. Todos sabemos de diversos e graves problemas de saúde que são consequências de problemas emocionais, mas à luz das Escrituras o homem é mais do que psicossomático, ele é pneumato psicossomático, ele é um ser espiritual, e o que ocorre na sua vida espiritual pode ter profundo impacto na sua vida emocional, tanto para o bem quanto para o mal, e também na sua saúde física, em seu próprio corpo. E essa mulher, em virtude de uma presença maligna, ela vivia enferma. O texto diz que já por 18 anos ela estava doente, ela andava encurvada, ela não conseguia endireitar-se de modo algum, ela não conseguia endireitar-se. Eu não sei se Jesus estava ensinando à frente como eu estou aqui, e ela entrou e foi se sentar no lado próprio onde as mulheres se sentavam, e Jesus a viu encurvada. E o Senhor, quando olha para o ser humano, ele vê o ser humano integral, ele radiografa, ele faz uma ressonância da alma daquele ser, e ele viu que aquela enfermidade era produto de uma presença maligna. O texto diz, vendo-a,
Jesus a chamou, ou ela estava assentada, totalmente encurvada, talvez sem conseguir olhar para ele. Jesus a viu e a chamou. A iniciativa foi dele. É sempre ele quem toma a iniciativa de nos chamar. Ele vai ao nosso encontro, é ele quem chama. E ele chamou aquela mulher. Ele não pediu dela absolutamente nada. Para Bartimeu, o cego, ele pergunta: o que queres que te faça? Para outros, ele dá ordens para ir a algum lugar e se lavar. Mas ele não pede fé, ele não exige absolutamente nada, ele não impõe nenhuma condição. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre. O verbo na língua original grega em que foi escrito significa fostes liberta, está na voz passiva, fostes liberta, e o tempo perfeito do verbo indica que agora é um estado definitivo, para sempre. Fostes liberta e continuarás assim, liberta. Estás livre da tua enfermidade. Jesus Cristo repreendeu aquela presença demoníaca que tirava a saúde física daquela mulher. Nós conhecemos o endemoniado da cidade de Gadara. Ele havia perdido a lucidez, a sua saúde mental, em virtude da presença de uma multidão de espíritos malignos. Eu acompanhei uma senhora da igreja cujo esposo estava completamente louco no hospício e, de repente, de madrugada, ligaram para ela, dizendo: seu esposo está em pleno juízo, em pleno e perfeito juízo, venha buscá-lo. Ele não precisa mais estar aqui. Ela havia se convertido. Ela havia entregue seu coração a Jesus Cristo. Deus a salvara. E ela então se lançou diante de Deus em oração, pedindo misericórdia para o seu esposo. Aquele homem, com certeza, para no estalar de dedos, ter recuperado a sua lucidez mental, com certeza ali havia uma obra espiritual das trevas. E ele se entregou a Jesus Cristo também, foi batizado, e aquele casal prosseguiu servindo ao Senhor. Eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito, uma mulher que durante 25 anos havia sido mãe de santo. Há 25 anos atrás, seu marido havia sido acometido de uma enfermidade, impotência. Ele não conseguia de maneira nenhuma ter uma vida normal com a sua esposa. E ela fora levada por aquelas espiritualidades que a dominavam, a viver uma vida de prostituição e de adultério. Quando esta mulher foi salva pela graça, por meio da fé, o seu esposo, debaixo de oração e buscando a Deus, ele voltou a ser um homem normal, como sempre fora. Havia procurado todos os médicos e nada e ninguém explicava a razão dele ter aquela situação. E agora, porque havia uma manifestação de Deus na vida da sua esposa, que lhe trouxe libertação daquela presença maligna que lhe atormentava, ele voltou a ser saudável novamente. A presença maligna pode trazer realmente enfermidades. Não podemos, à luz segundo a Bíblia, atribuir toda enfermidade à presença demoníaca. Jesus Cristo não endossou a tese de que toda enfermidade física é de origem maligna. A queda no pecado trouxe a enfermidade para o corpo humano. Ela não é produto necessariamente de pecados pessoais que tenhamos cometido. Para o homem nascido cego, quando os apóstolos perguntam quem pecou ele ou seus pais para que ele nascesse assim, porque deduziram que ali havia um castigo de Deus em virtude de algum pecado cometido por ele ou por seus pais, Jesus não aceita isso. No entanto, as Escrituras não descartam
o fato de que é possível pessoas ficarem mentalmente doentes, ficarem fisicamente doentes, como consequência de uma presença espiritual maligna que atormenta, que oprime e que possui. Essa mulher estava assim, enferma em virtude de uma presença espiritual de trevas, mas o Senhor, vendo-a, o Senhor a viu, a enxergou. Você olha e você vê muita gente. Jesus viu Zaqueu, Jesus conhece os seus, e ele chama os seus, e ele chamou esta mulher, e ele disse: fostes liberta, eu te libertei, e você agora é uma mulher livre, livre da tua enfermidade. E tudo indica que ela estava deformada, por isso Jesus lhe impõe as mãos para curar e reverter todo aquele quadro de deformação, provavelmente da sua coluna. E a Bíblia diz que ela se endireitou. Antes, ela não conseguia endireitar-se, mas uma vez que o poder de Deus se manifestou em sua vida, ela se endireitou. E eu quero, por analogia, dizer que muitos querem se endireitar, muitos querem se consertar, querem andar ereto com Deus, querem se endireitar, mas não conseguem, porque o homem não consegue se reformar, se transformar, se libertar. Ele precisa de uma intervenção de Deus. Ele precisa que o poder de Deus se manifeste em sua vida. E quando Jesus Cristo intervém com poder na nossa vida, então, Ele nos livra dos nossos pecados, da culpa dos nossos pecados, e verdadeiramente podemos endireitar a nossa vida moral, a nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal. Essa mulher, fisicamente, ela não podia endireitar-se em virtude de uma enfermidade que era produto de uma possessão maligna. E muita gente está assim, querendo se corrigir, mas não consegue se endireitar, porque está moralmente enfermo, espiritualmente enfermo, porque ainda não foi liberto, ainda não experimentou o poder regenerador do Espírito Santo, que transforma, que ressuscita os mortos, e precisa tanto dessa intervenção de Deus. Quanta gente querendo buscar a Deus, servir a Deus, mas o abatimento, a prostração, o desânimo vencem, e as pessoas não conseguem, porque para vencer o pecado não basta força de vontade. Quando lidamos com pessoas viciadas, dizemos: você precisa de força de vontade. Para uma pessoa escravizada pela cocaína, é preciso muito mais do que força de vontade, porque é uma escravidão, é o poder da droga que escraviza o homem. E existem outras grades, outros grilhões que são tão poderosos quanto as piores drogas, escravizando as pessoas. E elas não conseguem se endireitar. Por quê? Porque falta a intervenção do poder de Deus. Queridos irmãos, esta mulher estava na sinagoga, como nós estamos agora, neste auditório, adorando a Deus. Ser membro de igreja, frequentar os cultos, gostar de ouvir a palavra de Deus, isso não significa que sejamos do Senhor. Não vos enganeis, a Bíblia diz. Jesus se dirige ao povo judeu, ao povo de Deus, dizendo: vocês nunca ouviram a sua voz, nunca viram a sua forma. A palavra de Deus não permanece em vós. Vocês não conhecem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o meu pai. Ele disse: o vosso pai é o diabo. Jesus disse isso para o povo judeu, o povo que se ufanava de conhecer o Deus vivo e verdadeiro, e que desprezava os outros povos, os gentios,
como pagãos, idólatras, e que não possuíam o conhecimento de Deus. E Jesus disse: o vosso pai é o diabo, e vocês vivem para satisfazer os desejos dele. Por isso vocês querem me matar. É possível ser religioso. É possível estar no seio, no meio do povo de Deus. É possível frequentar a igreja. Existem muitos membros de igrejas que ainda não foram libertos. Existem alguns autores que não estudam a palavra ou não se rendem à autoridade da palavra e defendem que crente fica possuído por demônios. E, na verdade, estas pessoas não sabem diferenciar o fato de alguém que é membro, que se batizou, que pertence à instituição igreja, é nominalmente um crente, mas ele ainda não se converteu, não houve uma conversão genuína, uma transformação. Muitos dos nossos filhos, criados em nossas casas, frequentando a igreja conosco, ainda não tiveram um encontro com Deus. São religiosos, sim, muito religiosos, mas ainda não se renderam ao senhorio de Cristo. É por isso que, dentro da sinagoga, essa mulher está ali, possuída por um demônio há 18 anos, que lhe causava uma enfermidade, e o resultado era uma mulher curvada, uma mulher deformada. Esse é o produto do mal. Mas em 1 João 3,8 está escrito que Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou. Está falando da encarnação. Com que propósito? Para destruir as obras, está no plural, do diabo. Muitas são as obras do diabo. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo não resplandeça. Muitas pessoas cegas. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque haviam surdos espirituais. Ele veio destruir as obras do diabo, não importa quantas e de que modo elas são. Ele veio destruí-las. Só Jesus Cristo tem o poder da intervenção e da libertação. Ele comparou Satanás a um homem valente. Quem é que entra na casa de um homem valente, forte, corajoso, peitudo, e que rouba a casa deste homem? Ele cruza os braços, inativo, passivamente, e contempla você levando o que é dele, acuado, tremendo. Ele é valente, ele reage, ele põe para cima, ele se defende, ele parte para a briga. Jesus descreveu o diabo como um homem valente, que briga pelo que é seu e não quer deixar o que é seu perder-se. Mas ele diz: mas chega um mais valente, que tem mais poder, e briga com ele, encara ele, vai para a briga e o vence, o amarra, o imobiliza. Agora sim, vencido, imobilizado, você pode saqueá-lo. Vidas só podem ser salvas porque na cruz do Calvário o diabo foi vencido. Ele foi amarrado. Na cruz do Calvário foi quando Jesus foi crucificado que o príncipe deste mundo foi expulso, conforme ele ensinou, vencido ali, exposto ali, a vergonha pública. Ali, Jesus Cristo ganhou a vitória sobre Satanás, e é por isso que ele tem esse poder de nos libertar. A Bíblia fala do império das trevas. As trevas têm um império, e quem domina esse império é Satanás. E debaixo deste império estão muitos. E João diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não existem dois, três grupos, não há um outro grupo. Ou você é filho de Deus, ou é filho do diabo, mesmo que não queira e não saiba, e não goste disso. Ou você é do Senhor, ou você é do mundo. Por isso a Bíblia diz que nós somos de Deus, o maligno
não nos toca, porque nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Nós não pertencemos a essa sociedade de costas para Deus, avessa, inimiga de Deus, que faz tudo, que rasga os 10 mandamentos, que caçoa de Deus e da sua palavra, e que bate palma para as igrejas que pregam que você vai enriquecer na terra, porque o céu se vive na terra. Não. Jesus Cristo veio para nos libertar. E Ele, meus irmãos, libertou esta mulher. A graça, a misericórdia divina alcançou essa mulher. Ela nada pediu. Nem sequer ela disse, Senhor, eu creio em Ti, tem misericórdia de mim, como muitos fizeram. Não. Jesus a viu, Jesus a chamou, Jesus lhe disse, estás livre, fostes liberta, e continuarás assim. O Senhor, impondo-lhe as mãos, ela se endireitou. Sim, você só pode endireitar a sua vida, corrigir os seus caminhos tortuosos, se você realmente for visitado pelo poder de Deus. É por isso que nós temos que pedir a Deus misericórdia, e precisamos pedir e crer que o nosso Deus é o Deus que intervém, porque só a manifestação do seu poder é capaz de nos livrar destas forças espirituais malignas. Não é à toa que somos exortados, fortalecei-vos no Senhor, é no ser dEle. Fortalecei-vos na força do poder dEle. O poder dEle tem força, força capaz de quebrar os grilhões e libertar os cativos. Somos exortados a vestir toda a armadura que Deus confeccionou e colocou à nossa disposição. Para quê? Para permanecer firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Por quê? Porque não é contra carne e sangue que temos que lutar. Nossos inimigos não são os homens. Os nossos inimigos são as forças espirituais que atuam por detrás dos homens. Em Efésios 2, o apóstolo Paulo fala sobre os filhos da desobediência, em quem o mal está operando. O mal está operando. Por detrás de muitas coisas que estão acontecendo no mundo natural, lá está uma presença espiritual incitando e promovendo o que está acontecendo. E nós temos que ter olhos espirituais. Nós temos que pedir a Deus o que Eliseu pediu para o seu ajudante. Deus, abre os olhos para que ele veja o mundo espiritual, que é tão real como o mundo visível, que os nossos sentidos captam. Mas nós somos batistas, muito racionais. Nós não somos, emotivos, emocionais. Não, para nós tudo se explica, causa e efeito. Temos explicações sempre muito boas e muito teológicas para tudo, mas não queremos admitir as forças espirituais malignas atuando. É por isso que tem muitos pais que não jejuam e não oram pelos seus filhos, não sabem que tem opressão maligna trabalhando para afastá-los de Deus, atraí-los para o pecado, para a podridão, para a corrupção que há no mundo. É preciso campanha de oração. Quando os discípulos a quem Jesus deu autoridade e poder para expulsar demônios fracassaram, eles perguntaram por quê. E Jesus deixou claro que esta casta só sai à força de oração. E muitos não exercitam a fé, a oração para fortalecer a fé, para poder enfrentar o mal. Somos exortados a resistir ao diabo. E muitas vezes nós abrimos a nossa casa para o diabo, deixando alguns programas de televisão, desenhos, quando permitimos na internet ter acesso a tudo que não presta
E nós vamos dando lugar. Paulo diz, não deis lugar ao diabo, mas Paulo está escrevendo para os efésios. São cristãos. Ele não está escrevendo para pagãos, incrédulos. Como os cristãos, uma igreja, podem dar lugar para o diabo? Como? Sempre que estamos em pecado, sempre que estamos em desobediência, nós estamos dando brecha para ele. Quando Judas vinha à frente dos soldados para prender Jesus, ele declarou, aí vem, ele vem em Judas, o príncipe deste mundo. Ele não viu apenas Judas, ele viu quem estava dentro de Judas. Quando Jesus lhe deu o pedaço de pão molhado na ceia, o texto diz que o diabo entrou nele. E Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo. Ele vem na pessoa de Judas. E Jesus declarou, ele nada tem em mim. Não há nada que é dele que esteja comigo. Não há pecado na minha vida. Eu não dou direito a ele, eu não dou margem para ele. Se alguém descobre na sua bolsa algo que é de outrem, você está dando margem porque você tem o que não é seu. Você dá margem para que você seja preso. Jesus disse, ele nada tem em mim. Não há nada dele que esteja comigo, nada. Eu faço a vontade do meu Pai. Irmãos, quando nós aceitamos viver em pecado, desobedecendo a Deus, nós estamos abrindo brecha para o inimigo na nossa vida. E se você abrir brecha, ele se manifesta. Esta mulher estava na sinagoga, adorando a Deus, louvando, orando e ouvindo o ensinamento, a exposição das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Mas ela estava ali, encurvada, sem poder endireitar-se, devido a uma força de uma presença que ela era incapaz de se livrar. Jesus a libertou. Será que é isso que está acontecendo com você, com a sua família? Quanta gente se surpreende quando filhos de crentes ficam endemoniados. Filho de crente não é crente. Filho de Deus, nascido de Deus, é salvo. Filho de crente, meus irmãos, nós pedimos misericórdia para os nossos filhos. Nós, os pais, deveríamos jejuar e orar, entrar nos quartos dos nossos filhos enquanto eles dormem, orar e clamar a Deus. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo está sob o controle, o poder dominador do mal. E se os nossos filhos não andarem com Deus, eles estarão abertos, vulneráveis a estas manifestações, e nós não poderemos ajudá-los. Só o Senhor pode ajudá-los. E nós temos que orar para que Deus os livre. Jesus, irmãos, levou tão a sério a questão do confronto diário com o maligno, que ele nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, que não é uma reza. Ali o Senhor nos deu quais são os temas, os tópicos, os assuntos que diariamente não podemos deixar de tratar com Deus. E um dos temas diários que não podem ser deixados de ser tratados é: livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Ora, se o maligno não existisse, e se ele não atentasse contra nós como ele atenta, por que Jesus nos ensinaria a orar diariamente: livra-nos do maligno? Não nos deixes cair em tentação. Se não fôssemos tentados diariamente a desobedecer a Deus e cair em pecado, por que Jesus ensinaria uma oração em que, além de pedir o livramento satânico, ele também nos exorta a orar pedindo o livramento da queda na tentação? De acordo com João capítulo 17, Jesus fez a oração como grande sumo sacerdote. Ele disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Antes de partir, ele orou por nós. Ele orou pela igreja, pelos discípulos.
livra-os do mal. O mal existe, o mal ataca, o mal oprime. E muitas vezes nós estamos cegos, não queremos entender e ver o que está por detrás do que está acontecendo. Temos que ser homens e mulheres de oração, que se exercitam na oração para ter poder na oração, porque essa casta só se vence à força de oração e de jejum. Mas batista não jejua. Ouvimos falar que os pentecostais jejuam, mas nós batistas não. Jejum por quê? Para quê? Não, isso pertence ao Antigo Testamento. A igreja em Atos dos Apóstolos jejuava. Jesus falou que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. E a igreja gosta muito de culto com muita comida. Todo culto em casa tem muita comida. Nós gostamos de muita comida e não entendemos que é preciso jejuar para fortalecer a oração. Meus irmãos, esse exemplo deve nos assustar de que temos pessoas frequentando a igreja, batizados, e que talvez estejam sob grande opressão, ou quem sabe possessão maligna. Meus irmãos, eu não fui criado num lar evangélico. Eu tive contato em minha família com pessoas que tudo quanto queriam obter no mundo material, recorriam a essa esfera espiritual maligna e conseguiam tudo o que queriam. Quando queriam terminar um casamento, terminavam, porque faziam trabalhos e aquela pessoa ficava cega, largava a mulher ou largava marido, coisas surpreendentes, a pessoa vira a cabeça, fica cega e não percebe que está sob a atuação espiritual do mal. Nós temos que ser pais de oração, maridos de oração, para proteger espiritualmente as nossas esposas. As esposas precisam ser mulheres de oração que protegem seus maridos espiritualmente. Os pais precisam ser pais que se ajoelham e oram para que Deus livre os seus filhos. Não fiquemos satisfeitos em conseguir trazer, mesmo que à força, os filhos para o culto. Devemos pedir a Deus: Senhor, nós queremos ver os nossos filhos salvos, aos teus pés, verdadeiramente convertidos, te adorando e te servindo. Queridos irmãos, naquele momento, o chefe da sinagoga ficou indignado. O capítulo 13 de Lucas começa Jesus contam para Jesus de duas tragédias ocorridas. E Jesus disse: esses que morreram assim de forma trágica não eram mais culpados e nem mais pecadores. E se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. Vocês não morrerão da mesma maneira, mas quem morrer sem se arrepender vai perecer. Jesus conta a parábola da figueira estéril. A graça deu a oportunidade durante 3 longos anos da figueira plantada na vinha de produzir os frutos que pacientemente o dono da figueira foi procurar. E a parábola termina dizendo: se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. A oportunidade da graça tem limites. Deus nos chama ao arrependimento. Ele é urgente, ele é necessário. A oportunidade de se arrepender está sendo dada, mas quem não aproveitar vai ser cortado. Aí Lucas coloca aqui este ensino, porque as autoridades religiosas, ao invés de glorificar a Deus diante da grandeza do seu poder libertador, aquele chefe daquela sinagoga deveria conhecer aquela mulher há 18 anos, vendo-a encurvada, sofrendo. Ao invés de dar glórias a Deus, ele ficou indignado. Segundo a interpretação equivocada deles, curar uma pessoa no dia de sábado era violar a lei de Deus.
E Jesus lhes diz: hipócritas, que coragem, que ousadia do Senhor Jesus Cristo. Chamaram o líder da sinagoga e todos os que concordaram com ele, porque ele disse: tem 6 dias para trabalhar, de domingo a sexta-feira. Procurem Jesus para ele trabalhar, para ele curar, mas hoje não. Ele não tem coragem de repreender Jesus. Ele repreende o auditório, mas ele está fazendo por tabela, porque quem estava trabalhando, segundo eles, era Jesus, curando. E o Senhor os chama de hipócritas. Uma palavra dura, uma censura rigorosa, que exigiu dele muita coragem. E ele dá o seguinte exemplo: vocês têm animais em casa, e mesmo no sábado, vocês despreendem, eles estão presos, vocês desamarram os animais, levam os animais para beber água, porque vocês não querem perder dinheiro. Os animais na época eram os instrumentos de trabalho na lavoura e em tantas coisas. É como você perder um caminhão, um carro, uma máquina da sua empresa. Era um patrimônio muito importante. E para não perder dinheiro, eles desamarravam os animais, levavam os animais para beber água e traziam de volta e amarravam. Isso para eles não era trabalho. Mas Jesus disse: esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia? Os exegetas dizem que este verbo, o dever, significa, era um dever de Jesus Cristo libertar aquela mulher daquela opressão satânica. Não devia ser solta desta prisão. Vocês soltam os animais de vocês para eles beberem água. Essa mulher, esta filha de Abraão, não deveria ser solta, liberta, para beber da água da vida, para ser salva? Hipócritas, a palavra de Jesus, é quando a religião se coloca acima de Deus. É quando criamos tradições que não são bíblicas, doutrinas que não têm base nas Escrituras. É quando nós criamos uma religião humana, cheia de costumes e hábitos e tradições que são humanos, e nós deixamos de lado a verdade de Deus, ou quando interpretamos de maneira distorcida os mandamentos de Deus. Libertar uma pessoa não era trabalhar no sábado. Jesus não estava de modo algum violando a lei divina, o 4º mandamento, jamais. Ele nunca pecou. Libertar uma pessoa não é trabalhar, é agir com misericórdia. A religião é perigosa, ela é atrativa, porque ela faz você pensar que se você cumprir as regrinhas da sua religião, você será salvo. No entanto, os costumes, as cerimônias, a liturgia da nossa religião não tem poder para nos salvar. Os costumes que a igreja arruma não tem poder para salvar. Certa vez o pastor Frederic Orr foi pregar e não queriam deixá-lo pregar porque ele não estava com paletó. E ele então pediu um paletó e disse: paletó, prega. Aquele jeito dele, ele trouxe o paletó para o púlpito e disse: prega, paletó. Paletó não prega. Eu conheci um pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, que ele não permitia nenhum membro da igreja usar barba. E quando um colega nosso fora convidado para fazer uma conferência, quando ele foi convidado, ele não tinha barba, mas quando ele chegou à data da conferência, ele estava com barba. E aquele pastor o impediu de entrar e de pregar, porque ele estava de barba. Charles Spurgeon, falando aos seus alunos sobre a pregação ao ar livre, ele conta como a igreja se distanciou tanto da palavra de Deus, que era considerado um insulto ao evangelho pregá-lo ao ar livre. Ele tinha que ser pregado dentro de um templo. E quando fecharam as portas para George Whitefield, John Wesley pregarem
foram expulsos das igrejas, eles foram para as praças públicas pregar, para alcançar as multidões, e eles foram duramente criticados. Aquilo era considerado uma blasfêmia para o Evangelho. De onde a igreja tirou isso? Que o Evangelho tem que ser pregado dentro de um templo. A religião se afasta de Deus, se afasta das Escrituras. Quando a igreja não se fundamenta somente sobre as Escrituras, ela cria essas tradições que são meramente humanas. E as pessoas começam a guardar estas coisas, achando que estão bem com Deus, e ainda estão mortas em seus delitos e pecados, e não nasceram de novo. Jesus Cristo, meus irmãos, denunciou a hipocrisia da religião, a indignação da religião, que era hipócrita do começo ao fim. A verdadeira religião é realmente conhecer a Deus pelo seu poder libertador. Se você nesta noite entrou aqui sem Deus e sem salvação, arrependa-se dos seus pecados. Se você entrou aqui escravizado, você tem sido vencido, vencida, por vícios, por pecados, que você não consegue se endireitar. O poder de Jesus Cristo, há poder, diz o hino, força sem igual, só no sangue de Jesus Cristo. Ele liberta, e nós precisamos clamar, pedir misericórdia, e pedir a Deus: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Senhor, me liberta, impõe a tua mão sobre mim, e se tu te manifestares na minha vida, eu vou me endireitar, mas por mim mesmo eu não consigo. Confesse a sua impotência, confesse a sua falência, humilhe-se. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Prostre-se diante de Deus e peça misericórdia, peça a salvação da sua vida. Se você se julga do Senhor, mas a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus, e você está dando lugar para o maligno, você de fato está abrindo brecha na sua vida, arrependa-se, converta-se, volte para Deus, enquanto é tempo. Deus, meus irmãos, Ele disse em sua palavra ao seu povo que não iria livrá-los das forças egípcias, para que eles experimentassem um pouco a diferença entre estar sob o governo dele e estar sob o governo despótico de uma nação. Muita gente reclama que está debaixo do reino de Deus. E Deus deixa, você está reclamando, ser meu servo é ser livre. Então eu vou deixar você um pouco na mão do diabo, para você saber o que é escravidão. Porque o povo de Deus sempre foi ingrato e reclama de barriga cheia. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus a salvação da sua vida. O que está em jogo é o destino, é o seu destino eterno. E saiba, Jesus Cristo tem poder. Só Ele, debaixo do céu, sobre a face da terra, não há outro que possa intervir na sua vida para lhe salvar. Só Jesus Cristo. Eu quero convidar você agora a se entregar a Ele. Você pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Agora é entre você e Deus. Converta-se a Deus nesta noite. Peça perdão. Clame pelo sangue de Cristo. Suplique a sua intervenção na sua vida. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador.